Olá, queridos alunos. Esse vídeo basicamente servirá como um exercício de análise de poemas pertencentes ao período do arcadismo. Só para a gente se situar um pouco, antes de começar a analisar os textos, o que eu já produzi de materiais para vocês. Já está disponível tanto no grupo do Facebook quanto no Google Classroom, dois podcasts, um que eu havia feito há algum tempo sobre literatura de informação, e outro sobre arcadismo. Eu preparei esse podcast sobre arcadismo, tem aí mais ou menos uns 13 minutos, falando sobre o contexto histórico do Brasil colonial no século XVIII, aí por volta de 1700, que é o contexto de surgimento dos poetas árcades, ou neoclassicistas. Além disso, eu também preparei para vocês uma bateria de exercícios discursivos, na verdade são 3 exercícios discursivos, 3 questões, para que vocês me respondam e enviem para o meu e-mail ou até mesmo no Google Classroom. Até agora, hoje é sábado, dia 2, até agora 2 pessoas me enviaram as respostas. Espero que vocês me enviem até o final da semana que vem mais respostas. Além disso, também se encontra, como link no Google Classroom e também eu coloquei lá no Facebook a aula, de resolução de exercícios sobre o Barroco. Tá? Então, nessa aula, a gente faz uma revisão sobre o período Barroco e verifica como que o Barroco aparece tanto do ponto de vista literário, estritamente literário, quanto do ponto de vista artístico, de maneira geral, nas questões do Enem. Então, dito isto, podemos falar um pouco sobre como o arcadismo se revela nos textos dos poetas coloniais. Bem, as principais características são o arcadismo também se chama neoclassicismo, e esse nome não é gratuito. Neo vem de novo classicismo. O que isso significa? Significa uma retomada de valores da cultura clássica, sobretudo Grécia e Roma. Então, que valores são esses? Beleza, sobriedade, equilíbrio, harmonia, uma valorização de uma aproximação do homem com a natureza, do homem com a vontade dos deuses. Então, é todo um pensamento voltado para a ideia de que tudo que há de bom na sociedade vem de uma reflexão ou de uma proposição dos gregos e dos romanos. Os gregos e os romanos como fundadores do que há de melhor na civilização. Então, simplicidade, arte como imitação de modelos pré-existentes. Então, se a Grécia e a Roma são modelos, são exemplos de civilização com valores perenes, com valores a serem valorizados, então é importante que eles sirvam de princípio para a imitação. Então é basicamente isso que os poetas árcades vão fazer, vão imitar os modelos greco-latinos. Em contrapartida, se existe uma valorização da cultura clássica, uma busca pela simplicidade, a arte como imitação, logo há uma rejeição à complexidade e à turbulência do barroco. Então, ao passo que o barroco é muito turbulento, é muito angustiado,
o arcadismo vai buscar a simplicidade, a calmaria, né? Tudo aquilo que é contrário ao barroco. Temos um bucolismo idealizado. Agora é importante dizer, a palavra idealização é uma palavra-chave para o romantismo, que é a escola literária que vem depois do arcadismo. Aí, por volta, no Brasil, meados do século XIX. Mas, aqui eu coloquei a palavra idealizado como uma produção de uma imagem que se afasta do real. Quando você idealiza algo, quando você idealiza alguém, né, não significa necessariamente que você enxerga esse algo ou alguém com olhares românticos. Então, a idealização não é uma exclusividade do romantismo, ainda que no romantismo seja valorizado. A idealização é um processo mental. É um processo mental de criação de imagens, tanto positivas quanto negativas, tá? Então, sei lá, por exemplo, quando você imagina que determinados grupos sociais, por votarem um determinado candidato, são grupos altamente violentos que vão matar todo mundo, etc. e tal. Essa é uma idealização. É uma idealização de um grupo social que não necessariamente compra essa ideia de que vai exterminar todo mundo, etc. e tal. Então, existe a idealização, tanto do ponto de vista positivo, quanto do ponto de vista negativo. E no caso do arcadismo, havia idealização bucólica, ou seja, a ideia de que o campo era o melhor lugar para se viver. Era o lugar mais, como posso dizer, mais tranquilo de se viver, né? Sem as turbulências da cidade, sem as complicações da cidade, né? Um lugar que fornece tudo do bom e do melhor, ao passo que a cidade forneceria tudo que há de ruim, né? de corruptor na humanidade. Agora, essa ideia é uma ideia importada, né? Uma estética de importação, porque os poetas, como eu disse lá no podcast, os poetas, eles viajaram, né? Muitos, né? Foram para Portugal, tiveram contato com a estética Arcade lá na Europa. Então, eles são influenciados por essa estética, né? Por essa concepção de arte, de visão de mundo, e aplicam à realidade da colônia, que é totalmente diferente, né? E, somando-se a isso, temos uma linguagem simples. O arcadismo ele preza por uma linguagem simples, por uma linguagem, né, sem floreios, sem volteios e nada do tipo. Tá? Aqui eu coloquei algumas expressões da língua latina que servem para pensar melhor sobre o arcadismo, porque essas expressões, na verdade, são teses, né? Elas reúnem uma tese, uma opinião, uma proposição sobre como se viver, como se pode viver. Então, por exemplo, locus amoenos. Locus amoenos se refere a lugar ameno, se refere ao lugar idílico, se refere ao lugar sem problemas. Que lugar é esse? O campo. Aurea mediocritas. Né? Aurea mediocritas significa uma vida, um espírito, uma alma medíocre. Mas medíocre não está aqui no sentido negativo, mas sim no sentido positivo. Tá? Mediocridade significa viver medianamente,
sem excessos, diferentemente do barroco, né? O barroco é repleto de excessos, e no arcadismo não. Fugere urbem. Fugere urbem significa fugir da cidade. Minha gata aqui atrás. Fugir da cidade, né? É quase que uma oposição a esse locus amoenos. A cidade como um lugar de corrupção, né? De todos os valores bons humanos. E, somando-se à Aurea Mediocritas, temos um outro lema, né? Chamado Carpe Diem, que significa viver o dia, aproveitar o momento, aproveitar o agora, aproveitar o presente. Então, é a ideia de que não devemos nos preocupar nem com o passado e nem com o futuro. A gente tem que viver o agora, porque o agora é importante, né? Os momentos de agora, as pessoas de agora, a vida de agora. Então, veja que assim, esses lemas, né, do arcadismo, eles sobrevivem, né, até hoje na nossa sociedade, né? Pensar no aproveitar o dia, aproveitar os momentos bons da vida, né? Viver uma vida sem excessos, né? Também é um valor quase que moral, né? Eu diria que é um valor moral, né? Aliás, a sociedade grega e a sociedade romana antigas eram sociedades muito, muito moralizantes, né? A fuga da cidade, talvez, não sei, talvez para nós hoje, para alguns possa fazer sentido, para outros não. Locus a menos, a busca de um lugar tranquilo, né? Principalmente nas metrópoles como a nossa, né? Rio de Janeiro. Bem, e agora, aqui, eu listei para vocês os autores e as obras que eu citei no podcast. Então, eu quero reforçar com vocês que esse material não é um material independente daqueles que eu já preparei, tá? É tudo junto e misturado. Então, aconselho a vocês a ouvirem o podcast e depois assistirem esse vídeo. Autores e obras. Cláudio Manuel da Costa, né, aquele inconfidente que, infelizmente, né, talvez cometeu suicídio, talvez foi assassinado, escreveu várias obras. Eu selecionei trechos de duas. Tá? Obras poéticas de Glauceste Saturnio. Glauceste Saturnio é um pseudônimo, né? Um pseudônimo pastoril. O que isso significa? Um dos princípios de imitação do arcadismo, né, propostos pelo arcadismo, é a imitação de poetas pastores, né? Então, o Cláudio Manuel da Costa escreveu muitos poemas adotando o pseudônimo de Glauceste Saturnio, um pseudônimo pastoril, um pastor Glauceste Saturnio. Então, existe aqui os poemas, né, dessas obras poéticas, e um outro poema chamado Vila Rica, que é um poema épico, ou seja, um poema de louvor à ação de um herói na formação de um lugar, entre aspas, nacional. Esse lugar é a capitania de Minas Gerais, né? De São Paulo e Minas Gerais. Então, o que o Cláudio Manuel da Costa faz, nesse poema Vila Rica, é louvar as ações, né, do general Albuquerque, que foi o primeiro governador da capitania de São Paulo e Minas Gerais e fundador, né, da cidade, né, de Vila Rica. Além do Cláudio, temos o Basílio da Gama, aquele jesuíta que, por algum motivo político, acaba deixando de lado a sua vocação e escreve o poema
também épico, chamado O Uruguai, que retrata, né, a guerra lá que aconteceu no Rio Grande do Sul entre os portugueses e espanhóis contra os índios que no poema diz, né, que foram liderados pelos padres jesuítas. Essa guerra, né, ela tem como pressuposto, né, a, a, a anulação, né, do Tratado de Tordesilhas, né, que separava lá a colônia, né, a região, a América, né, da coroa portuguesa e da coroa espanhola. Isso acaba, né, em determinado momento. Caio deve explicar melhor para vocês sobre isso. E então, a coroa portuguesa e a coroa espanhola decidem expulsar os jesuítas da colônia, né, das colônias portuguesas e espanholas. E, por fim, eu vou falar também, né, de alguns poemas do Tomás Antônio Gonzaga, também confidente, escreveu, além de Marília de Dirceu, que é um conjunto de poemas, cujo eu lírico é Dirceu, que também é um pseudônimo, tá? De um poeta, né? de um poeta pastor, que escreve para Marília, a sua amada, né? A sua interlocutora. Ele escreveu também cartas chilenas, mas que também tem um viés político, mas eu vou falar mais sobre Marília de Dirceu. Tá bom? Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Bem, continuando. Vou ler esse poema para vocês. Do Cláudio Manuel da Costa, assinado como Glaucete Saturno. Se sou pobre pastor, se não governo reinos, nações, províncias, mundo e gentes, se em frio, calma e chuvas inclementes passo verão, outono, estio, inverno, nem por isso trocar o abrigo terno desta choça em que vivo com as enchentes dessa grande fortuna. Assaz presentes tenho as paixões desse tormento eterno. Adorar as traições, amar o engano, ouvir dos lastimosos o gemido, passar aflito o dia, o mês e o ano. Seja, embora prazer, que a meu ouvido soa melhor a voz do desengano, que da torpe lisonja o infame ruído. O que o poeta está dizendo? Está dizendo que ele, primeiramente, ele é um pobre pastor, que ele não governa, né, tudo aquilo que pertence à civilização, reinos, nações, províncias, mundo e gente. E veja que aqui há uma gradação, tá? Aqui há uma gradação, figura de linguagem, gradação. Se em frio, calma, chuva inclemente, espaço, verão, outono e inverno, ou seja, ele passa por atribulações, né? Mas atribulações essas da natureza, não são atribulações da civilização, são atribuições da natureza, que ele pode aceitar perfeitamente. Nem por isso trocara o abrigo terno desta choça em que vivo, abrigo terno, ou seja, abrigo com ternura, né, com carinho, em que vivo com as enchentes dessa grande fortuna. Então aqui há até uma espécie de antítese, mas uma antítese valorativa daquilo que se apresenta na civilização e daquilo que se apresenta onde ele vive, né? Assaz muito presentes têm as paixões desse tormento eterno. Quer dizer, é como se o poeta dissesse que ele tem presente, e aí presente significa tenho na lembrança, tenho viva as paixões desse tormento eterno, que é o tormento trazido, né, pela civilização, pelos reinos, pelas nações, pelas províncias.
adorar as traições, amar o engano, ouvir dos lastimosos o gemido, passar aflito o dia, o mês, o ano, seja, embora prazer, que a meu ouvido soa melhor a voz do desengano, que da torpe lisonja o infame ruído. Então, tudo isso aqui, adorar as traições, amar o engano, ouvir dos lastimosos gemidos, passar aflito o dia, o mês, o ano, seja, apesar, prazer. Prazer para quem? Para a civilização. Que a meu ouvido soa melhor a voz do desengano. Ou seja, desengano aqui no sentido de é melhor sofrer, né, sem pensar nisso tudo, sem pensar nas traições, no engano, é melhor ficar desenganado, ou seja, é melhor não entrar em contato com os males, os vícios da civilização. Sua melhor é a voz do desengano, ou seja, é melhor ficar cego quanto a tudo isso, que da torpe lisonja o infame ruído, ou seja, é melhor ficar cego, não saber, ficar ignorante quanto a todas essas maledicências da civilização, do que sofrer a torpe, ou seja, a torta, a desviada, lisonja, a honra, o infame ruído. O ruído afamado, né? Ou seja, ele está fazendo uma crítica, né, à civilização corrompida. E ele prefere ficar sofrendo entre aspas, os males da natureza, do que passar por essas atribulações dos homens, né? Da humanidade muito civilizada, né? Isso é arcadismo. Isso é arcadismo. Um outro poema. Quem deixa o trato pastoril amado pela ingrata civil correspondência, ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro a paz não tem provado. Que bem é ver nos campos, transladado no gênio do pastor, o da inocência, e que mal é no trato e na aparência ver sempre o cortesão dissimulado. Ali respira amor, sinceridade. Aqui, sempre a traição seu rosto encobre. Um só trata a mentira, o outro a verdade. Ali não há fortuna que só sobre. Aqui, quanto se observa é variedade. Ó ventura do rico, ó bem do pobre. Então vamos lá. Quem deixa o trato pastoril amado, ou seja, o trato significa aqui as ações, né? As realizações pastoris, amado. Pela ingrata civil correspondência, civilização, ingrata. Ou desconhece o rosto da violência que está na civilização, ou do retiro a paz não tem provado, que é a correspondência com o trato pastoril. Que bem é ver nos campos transladado no gênio do pastor da inocência. Então, veja, olha os valores aí. Inocência, o bem, né? O gênio do pastor, campos. E que mal é no trato e na aparência, tá? Um mundo de aparências mesmo. É essa civilização que valoriza a aparência. Ver sempre o cortesão dissimulado, fingido. Ali é onde? Lá no campo. Respira amor, sinceridade.
Bonito isso, né? Aqui, sempre traição seu rosto encobre. Então, estou sinalizando aqui para vocês as oposições. O poeta faz as oposições, tá bom? As oposições. As antíteses, né? Mas perceba que essa antítese é a antítese diferente da antítese do barroco, tá? Veja que, outra antítese. Um só trata a mentira e o outro a verdade. Ali não há fortuna que só sobre. Ou seja, que só sobrar significa cair, falir, entrar em ruína. Aqui, quanto se observa é variedade. Então, ali onde? Ali no campo, não há fortuna que só sobre. Fortuna aqui, querido, não significa dinheiro, significa sorte, significa destino. Ali não há destino que vida, você pode traduzir por vida também. Ali não há fortuna que só sobre, não há vida que caia em ruína. Aqui, ou seja, na civilização, na cidade, quanto se observa é variedade. Ó ventura do rico, ó bem do pobre. Então, é um poema aqui repleto de antíteses, mas de antíteses que são, digamos assim, solucionadas pelo poeta, né? Diferentemente das antíteses do barroco, em que o poeta apresenta e não soluciona, não mostra para o leitor qual que ele deve escolher, digamos assim. Aqui, o poeta toma uma decisão. Olha, na cidade tem tudo de ruim. No campo tem tudo de bom. Tá? Aqui temos um poema extraído, o primeiro, as primeiras estrofes, na verdade, do poema longo chamado Vila Rica, do Cláudio Manuel. O que o Manuel está falando aqui? Vamos verificar. Cantemos Musa. Musa aqui é uma entidade da mitologia grega antiga que inspira os poetas a escrever. É a musa inspiradora. Cantemos Musa, a fundação primeira da capital de Minas, onde inteira se guarda ainda e vive ainda a memória que enche de aplauso de Albuquerque a história. Então, o que ele está dizendo? Ele vai cantar a fundação da capital de Minas, Vila Rica, onde inteira se guarda ainda e vive a memória que enche de aplauso de Albuquerque a história, a memória da história, né, de Albuquerque. Quem é Albuquerque? Albuquerque é o general, que eu esqueci o nome. Não sei se é Afonso de Albuquerque, enfim. Eu acho que é Alberto de Albuquerque, que foi o fundador mesmo, né, da capitania de São Paulo e Minas Gerais, né, foi o seu primeiro também governador, né, e aí ele vai falar sobre as ações, né, desse general, né, vai falar sobre a Guerra dos Emboabas, né, vai falar sobre o bandeirantismo, né, e as atribulações até a fundação, de fato, da cidade de Vila Rica. Tu, Pátrio Ribeirão, que em outra idade deste assunto a meu verso, ou seja, em outro momento deste assunto a meu verso,
na igualdade de um épico transporte, hoje me inspira, mas digno em fluxo. Ou seja, você, Albuquerque, está falando de Albuquerque, você me inspira, digno em fluxo, digno pensamento, inspiração também, porque entoe a lira, porque leve o meu canto ao clima estranho, o claro herói, que sigo e que acompanho. Faze vizinho ao Tejo, enfim, que eu veja cheias as ninfas de amorosa inveja. Então, assim, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que na outra idade, né, embora, né, o Albuquerque tenha vivido na outra idade, num outro momento que não é este, em que Cláudio Manuel da Costa está dizendo, ele o inspira. Ele é digno de ser tematizado na poesia, né? E é tão honroso, né, falar sobre a fundação da cidade de Vila Rica, né, que faz vizinho ao Tejo, enfim, que eu veja cheias as ninfas de amorosa inveja. Então, as ninfas vão ficar com inveja do assunto que o poeta vai tratar. E vós, honra da pátria, glória e bela, da casa e do solar de Bobadela, conde feliz em cujo ilustre peito, de alta virtude respeitando o efeito, o irmão defunto reviver admiro, afável permitir que eu tente o giro das minhas asas pela glória vossa, e entre a série de heróis louvar-vos possa. Então vamos lá. E vós, honra da pátria, vós quem? Albuquerque, o general Albuquerque. Glória bela da casa e do solar de Bobadela. O que é essa casa e o solar de Bobadela? Bobadela refere-se ao conde de Bobadela, que foi, à época de Cláudio Manuel da Costa, o governador da capitania, né, de São Paulo e Minas Gerais. Tá? Entendam, São Paulo e Minas Gerais era uma capitania só, à época, tá? Século XVIII. Depois, né, passa a se separar. Então, da Casa do Solar de Bobadela, ou seja, a capitania. Conde Feliz, né, o conde de Bobadela, em cujo ilustre peito, de alta virtude, respeitando o efeito, o irmão defunto reviver e admira. Não é que o Albuquerque tenha sido irmão do conde de Bobadela. Irmão aqui está no sentido de que ambos foram governadores dessa capitania. Ambos exerceram a mesma função, cada um numa época diferente. Então, por isso que o poeta diz que eles são irmãos. O irmão defunto reviver admiro. Afável permitir que eu tente o giro das minhas asas pela glória vossa, ou seja, que eu retorne, né, à sua glória. E entre a série de heróis louvar-vos posso. Então, que ele coloque, né, o Albuquerque no panteão dos heróis. Tá? Os heróis a serem louvados pela poesia. Então, veja que aqui, nesse poema do Cláudio, né, Vila Rica, é um poema de caráter político, né, porque ao mesmo tempo em que ele faz a louvação do fundador da cidade de Vila Rica, ao mesmo tempo ele faz elogio ao governador atual, né, para a época em que ele está escrevendo, né, imita os modelos da antiguidade clássica, faz uma alusão também à mitologia, né, da antiguidade clássica. Então, são todos elementos também pertencentes ao arcadismo, à estética arcádica. Bem, agora eu vou ler para vocês um trecho do poema do Basílio da Gama, né, aquele jesuíta, ex-jesuíta, né, chamado Uruguai. Eu extraí esse trecho aqui do canto primeiro. O Uruguai também é um poema épico, também é um poema de louvor
digamos assim, ao Marquês de Pombal, as ações dos portugueses e dos espanhóis, e de ataque aos jesuítas, né? Aos padres jesuítas. Então vamos ler. Se aos padres seguem os rebeldes povos, quem os governa em paz e na peleja? É a pergunta inicial que o eu lírico do poema Uruguai faz. Que do premeditado, oculto império vagamente na Europa se falava, nos seus lugares, cada qual imóvel pende da sua boca, atende em roda, tudo em silêncio, e dá princípio Andrade. Então, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, se os padres seguem os rebeldes povos, quem os governa em paz e na peleja? Quem os governa em paz e na peleja? Na guerra, né? No combate. Que do premeditado, oculto império, vagamente se falava na Europa, né? E nos seus lugares, cada qual imóvel pende da sua boca. Ou seja, falava-se na Europa sobre esse pequeno e oculto império dos padres jesuítas em relação aos índios. Então, nos seus lugares, cada qual imóvel pende da sua boca, ou seja, fica atônito, né? Fica escandalizado. Tudo em silêncio. E dá princípio Andrade. Andrade também é o general que vai liderar as tropas do combate, né? Lá que se realiza no Uruguai, né? Lá no Rio Grande do Sul. Aí o Andrade diz o seguinte: o nosso último rei de Portugal e o rei de Espanha determinaram, por cortar de um golpe, como sabeis, neste ângulo da terra, as desordens de povos confinantes, que mais certos sinais nos dividissem, tirando a linha de onde a estéril costa e o cerro de castilhos o mar lava ao monte mais vizinho, e que as vertentes, os termos do domínio assinalassem. Vossa fica a colônia, e ficam nossos 7 povos, que os bárbaros habitam naquela oriental vasta campina que o fértil Uruguai discorre e banha. Ou seja, bárbaros aí está se referindo aos índios. Quem podia esperar que uns índios rudes, sem disciplina, sem valor, sem armas, se atravessassem no caminho aos nossos, e que lhe disputassem um terreno? Enfim, não lhes dei ordens para a guerra. Frustrada a expedição, enfim voltaram. Com vosso general me determino a entrar no campo juntos, em chegando a doce volta da estação das flores. Então, tá vendo que é o general aqui falando sobre, né, a situação lá no Uruguai, né, com os índios que atravessaram o caminho deles, ordenados pelos padres jesuítas, e quais são as ações que ele vai tomar, né, que ele vai ordenar às tropas. Não sofrem tanto os índios atrevidos. Juntos, um nosso forte, entanto assaltam, e os padres os incitam e acompanham. Que a sua discrição, só eles podem aqui mover ou sossegar a guerra. Os índios que ficaram prisioneiros, ainda os podeis ver neste meu campo. Deixados os quartéis, enfim, partimos, por diversas estradas, procurando tomar no meio os rebelados povos, ou seja, são as ações, né, que ele vai tomar. Por muitas léguas de áspero caminho, por lagos, bosques, vales e montanhas, olha aí a natureza, chegamos onde nos impede o passo, arrebatado e caudeloso rio. Por toda a oposta margem se descobre de bárbaros um número infinito, que ao longe nos insulta e nos espera. Preparo curvas, balsas e pelotas, e em uma parte de passar aceno,
enquanto em outra passa oculto às tropas. Então, são todas as ações aí de combate a esses índios que, segundo o eu lírico e segundo, né, a voz do personagem, são liderados, pelos jesuítas. Encerrada a fala, né, do Andrade, disse: quase tocava o fim da empresa quando do vosso general um mensageiro me afirma que se havia retirado. A disciplina militar dos índios tinha esterilizado aqueles campos. Então, é como se, inclusive, os índios, né, também tivessem uma certa verve, uma certa vertente militar, uma certa disciplina militar. Veja que a linguagem é uma linguagem simples, veja que há o elemento natureza, veja também, né, que tem um elemento bélico, né, tem a questão da guerra. É um panfleto político, sim, conforme eu já disse no podcast, mas é também um representante do arcadismo. É um representante do arcadismo, porque existe o nativismo, existe a linguagem simples, existe, né, os versos são muito simples também, e pertence, né, a esse período de conflitos coloniais. Bem, voltando ao nosso slide, temos o último exemplo dessa aula, e esse exemplo é da obra do Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu. Marília de Dirceu é um conjunto de poemas assinados por Dirceu, pastor, que se dirige à sua amada Marília. São liras, né? O gênero poético, e inclusive está lá, descrito num material que eu compartilhei com vocês já tem um tempinho. O que é uma lira? A lira tem esse formato aí. É diferente do soneto, né? Isso aqui é um soneto. Isso aqui é uma lira. Lira número 3. Vamos ler. De amar, minha Marília, a formosura não se podem livrar humanos peitos. Adoram os heróis. E os mesmos brutos aos grilhões de Cupido estão sujeitos. Quem, Marília, despreza uma beleza, à luz da razão precisa. E se tem discurso, pisa a lei, lhe ditou a natureza. Cupido entrou no céu. O grande Jove uma vez se mudou em chuva de ouro. Outras vezes tomou as várias formas de general de Tebas, velha e touro. O próprio Deus da guerra, desumano, não viveu de amor ileso. Quis a Vênus e foi preso na rede que lhe armou o deus Vulcano. Mas sendo amor igual para os viventes, tem mais desculpa ou menos esta chama. Amar formosos rosos, acredita. Amar os feios de algum modo infama. Que lê que Jove amou, não lê nem topa, que ele amou vulgar donzela. Lê que amou a dana e bela, encontrou que roubou a linda Europa. Se amar uma beleza se desculpa, em quem ao próprio céu e terra move? Qual é a minha glória, pois igualo ou excedo no amor ao mesmo Jove? Amou o Pai dos deuses soberano, um semblante peregrino. Eu adoro o teu divino rosto, e sou humano. Linda poesia, né? Lindo poema. Existem algumas confusões, né, talvez de inversão sintática, que a gente vai resolver. Olha só. De amar, minha Marília, a formosura não se podem livrar os peitos humanos. Marília, não tem como a gente se livrar de amar, do exercício do amor.
Os heróis adoram, amam. E os mesmos brutos, aos grilhões de Cupido, Cupido aí, né? O deus do amor, mas é diferente de Vênus, porque o Cupido é mais intenso, é a paixão mesmo, né? Aos grilhões de Cupido estão sujeitos. Os brutos também amam, né? Os brutos também amam. Quem, Marília, despreza uma beleza à luz da razão, precisa da razão, né? Precisa da razão quem despreza uma beleza. Porque a beleza é razão e razão é beleza. Estamos falando aí, né? Iluminismo, século XVIII. Né? E se tem discurso, pisa a lei que lhe ditou a natureza. Cupido entrou no céu. O grande Jove. Marcelo, o que é Jove? Jove é Júpiter para os romanos e Zeus para os gregos, pai dos deuses. Então, o grande Jove, Júpiter, Zeus, uma vez se mudou em chuva de ouro. Zeus, na mitologia grega, se disfarçou de diversos elementos da natureza para, enfim, para atrair Hera, né? Ou seja, para se relacionar com as princesas, com as ninfas, né? Bem, uma vez se mudou em chuva de ouro. Outras vezes tomou as várias formas de general de Tebas, velha e touro. Então ele se transformou de general de Tebas, de velha e de touro. O próprio deus da guerra, Ares, né? O próprio deus da guerra, Ares, desumano, não viveu de amor ileso. Ou seja, o próprio deus da guerra também amou. Tá? Ares também amou. Para os romanos, Ares é Marte, tá? Aí umas informações de mitologia. Não viveu de amor ileso. Quis a Vênus e foi preso. Vênus, quem é Vênus? Afrodite para os gregos. E foi preso na rede que lhe armou o deus Vulcano. Aqui é Festus, tá? Então, o que o Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga, está dizendo é que, olha, nem o deus da guerra se privou do amor. Por quê? Porque ele se relacionou com a Vênus, né, com a Afrodite, e os dois foram capturados na rede, em flagra, né, pelo deus Vulcano, pelo deus Hefestos. Mas sendo o amor igual para os viventes, tem mais desculpa, ou menos esta chama. Amar formosos rostos, acredita. Amar os feios de algum modo, infama. Então, olha só, o que o lírico está dizendo? Mas sendo amor igual para os viventes, né, o amor dos deuses é o mesmo para os homens. Tá? O amor para os deuses é o mesmo para os humanos. Tem mais desculpa, ou menos esta chama. Ou seja, tem mais, né, tem mais desculpa, tem mais explicação, ou menos esta chama, esta resolução. Amar formosos rostos, acredito. Amar os feios de algum modo infame. É a lei para os homens, né? Que é horrível, né? O que o Disseu está dizendo. Horrível assim. Quer dizer que só os rostos bonitos, formosos, podem ser dignos de amor. Os feios não podem ser dignos de amor. Né? É o que ele está dizendo. Amar formosos rostos. Formosos o quê? Lindos, belos, maravilhosos. Rostos acredita. Sim. Amar os feios, de algum modo, infama. Não é legal. Quem lê que Jove amou, não lê nem topa. Que ele amou vulgar donzela. Ele amou também, né, vulgares donzelas. Lê que amou a Dana e Bela. Dana foi uma princesa aí da mitologia. Encontra que roubou a linda Europa. Também uma princesa. Tá? Que dá o nome, né, ao continente europeu.
Se amar uma beleza se desculpa, se explica, desculpa que é explicar, tá? Se amar uma beleza se explica em quem ao próprio céu e terra move, qual é a minha glória, pois igualo ou excedo no amor ao mesmo jovem? Ou seja, qual é a minha exceção, qual é a minha particularidade, qual é a minha glória, se tanto eu, humano, quanto o próprio Deus, o Pai dos deuses, amamos. Amou o Pai dos deuses soberano, um semblante peregrino. Eu adoro o teu divino rosto, e sou humano. Olha que interessante. Deus, o Júpiter, né? Deus, um deus grego, amou semblantes peregrinos, ou seja, amou humanas. Ao contrário, Dirceu, o poeta, né, pastor, pseudônimo de Tomás Antônio Gonzaga, humano, ama o divino rosto da Marília. Então, Zeus, que é Deus, ama os humanos. Dirceu, humano, ama o que há de divino na Marília. Sensacional. É uma inversão aí, né? Antitética, mas que é muito diferente das antíteses do Barroco. Né? Bem, queridos, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Eu não sei se durou muito tempo, espero que tenha durado aí por volta de uns 40 minutos. Eu vou até verificar aqui. E estudem, porque no próximo sábado nós iremos nos encontrar para fazer questões sobre o Enem, tá bom? Um grande beijo.